Bom dia a todos vocês, amados ouvintes deste programa Jesus Revolution. Quero hoje, nesta manhã, levar ao conhecimento de cada um de vocês que nos ouvem essa dualidade em muitas pessoas que olham para a vida e às vezes fazem um questionamento: o porquê Deus tão bom? Deus tão bom, Deus que é o melhor para todo mundo, deixa o mal tomar proporções grandes, não ajuda as pessoas. Por que uma África sofre tanto, um Deus não faz nada? Por que Deus que é bom não ajuda? Por que Deus que é tão bom assim não ajuda as pessoas nas suas dificuldades? Por que o mal fica residindo na vida, na família de alguém e Deus não faz nada? E eu quero lhe mostrar uma coisa hoje, dentro da palavra de Deus, que não é Deus. Não é Deus. Existe. O autor do bem é Deus. É isso que eu quero que você veja nesta manhã. Mas o autor do mal não é Deus. Não é Deus. A Bíblia fala que é Satanás. Usamos o nome de Satanás, diabo, adversário, o maligno, se você quiser, o príncipe das trevas. E é isso que eu quero que você veja hoje. Preste atenção nessa leitura que eu vou fazer. Mas foca nisso. Quem é o autor do bem, quem é o autor do mal. O que é que Deus faz? Então eu vou ler para você aqui. Mas abre seus ouvidos e preste atenção. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era um homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Homem reto, temente a Deus, se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia, preste atenção nisso agora. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás. Presta atenção o que é que Satanás falou. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso o Senhor não o cercaste com sebe a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes e os seus bens se multiplicaram na terra? Olha o que é que Satanás lhe disse.
que o Senhor cercou de bênção, de sebe, de vinhas, de barreiras, de pomar. E o Senhor abençoou tudo que ele tem. Deus é o abençoador. Deus é aquele que faz prosperar e crescer. Quando as pessoas temem e oram e buscam a Deus, é isso que acontece. E olha o que ele disse aqui. Abençoaste a obra de tuas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Então Satanás está querendo dizer que Jó só temia Deus por causa disso. E Deus disse, não é por isso. Pode tocar nele, em tudo o que ele tem, e verás que ele não blasfema contra mim. Satanás diz assim para ele, estende a mão sobre ele, aliás, Satanás que diz, e verás se ele não blasfema contra ti na tua face. Quer dizer, tira os seus bens e vê se ele não vai te blasfemar. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Bom, eu quero primeiramente, antes de falar sobre isso aqui, esse acontecimento, posicionar hoje essa história como ela é. Bom, primeiramente, vocês perceberam aqui que os filhos de Deus subiam aos céus e também Satanás foi com eles. Hoje, isso já não acontece mais. Hoje, Satanás não tem acesso, ele não sobe mais aos céus da presença de Deus. Hoje, ele está distanciado. Não existe isso. O diabo subir lá no céu. E também, quando Deus disse a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Hoje, a coisa tornou-se diferente nessa época da graça que nós vivemos. Porque Jesus Cristo, ele é o autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação. Jesus Cristo morreu por nós. Jesus Cristo disse lá em João 12:31, e você presta atenção nisso. O príncipe deste mundo está julgado, está condenado. Chegou a hora também, lá em João, nos últimos capítulos, dizer, chegou a hora de ser expulso o príncipe deste mundo. Aí já vem ele, e ele nada tem em mim. Ele não me convenceu do pecado, ele não me convence da morte, ele não me convence do mundo. Ele disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A minha vida eu dou ela e torno a tomá-la. Então ele venceu a Satanás. E lá em João diz assim, na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 18. E todo aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda, e o maligno não o toca. Também referindo-se a Satanás, Jesus Cristo disse, eis que sobre esta pedra, que é ele, Jesus Cristo, eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Satanás não prevalece. Também em Lucas, no capítulo 19, do capítulo 10, versículo 19, ele diz, eis que vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpião, todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então eu estou lhe mostrando diversos versículos em que Jesus Cristo tem autoridade sobre Satanás e ele não tem acesso mais na nossa vida. Isso que Deus diz aqui é na época antes de Jesus Cristo, antes da época da graça. Hoje ele não tem acesso a nós, ele não pode, Deus não dirá para ele assim, todos, olha, diz o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está nas tuas mãos. Não, hoje ele não diz isso. Tudo está em seu poder. Deus não diz isso a Satanás. Deus pode dizer assim, esse é o certo, e esse é o real hoje. Eles têm lá Jesus Cristo. Se eles concordar contigo, você pode destruí-los. Mas se eles não concordarem contigo, eles têm Jesus sobre eles.
Você não poderá tocá-los. Você não tem autoridade hoje para tocá-los. Você não pode fazer nada contra eles, porque o sangue de Jesus Cristo guarda e purifica. Jesus disse assim, ó, o diabo veio matar, roubar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e abundância. Também lá na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, diz assim, na parte B. Jesus Cristo veio para destruir toda a obra do diabo. Então Deus dirá para eles, se isso acontecesse, que hoje não acontece. Isso é lá com vocês. Resolva lá vocês. Você e aquela pessoa que você está desejando destruir. É você e ele. Saiba, porém, isso. Que você não tem autoridade sobre ele. Porque hoje Jesus Cristo é a autoridade dele. Isso é com ele. Se ele concordar em você destruir, você o destruirá. Mas se ele te resistir, você não tem poder contra ele. Porque o poder de Jesus Cristo é sobre ele. Deus diria assim, aquele que te derrotou, que te destruiu na cruz do Calvário, esse poder é sobre ele. Esse tem poder sobre ti. Então fica bem colocado na sua cabeça hoje isso. Que isso que nós estamos lendo é um dos primeiros livros da Bíblia. É muito antes, é remoto demais, antes da graça que nós estamos vivendo. Hoje nós temos essa autoridade concedida por Deus. Deus nos colocou hoje junto com Jesus Cristo assentado nas regiões celestiais, onde opera os príncipes da maldade. E é lá que nós temos autoridade sobre ele. Então isso não aconteceria. Deus fala assim, ele vai lá, te dou poder, toca a vida dele. Hoje não. Hoje Deus não anularia o sacrifício de Cristo em favor do diabo. Deus não anularia a vitória de Jesus Cristo em favor do diabo só para tentar cada um de nós. Não. Deus não faz isso. Hoje nós somos vencedores. O apóstolo Paulo diz que nós somos mais do que vencedores em Jesus Cristo. Também está escrito, agindo Deus, quem impedirá? Tudo podemos hoje, diz o apóstolo Paulo. Tudo eu posso daquele que me fortalece, Jesus Cristo. Posso todas as coisas. Então fica bem claro isso para você hoje. Porque a minha intenção é que eu te mostrar quem é o autor do bem, quem é o autor do mal. Não é você olhar, Deus permitiu. Hoje Deus não permite, isso hoje não existe. Mas eu quero que você foque o seguinte. Havia ali na terra Deus um homem chamado Jó. Ele era, olha bem as qualidades, reto, íntegro, temente a Deus, que desviava do mal. Ele desviava do mal. E quando nós somos retos diante de Deus, quando nós temos integridade, moral, caráter diante de Deus e diante dos homens, é lógico. Porque está falando lá, viu lá em Uz, a cidade de Uz, tem um homem, mora lá. Todos conhecem. Tanto é que ele diz assim, olha, ele era o homem, e esse homem era o maior de todos os do Oriente. Ele está falando em relação a todos os outros homens. Ele era o maior do Oriente. Está falando em relação a homens. Ele é íntegro entre os homens. Eu não vou ler o livro de Jó para você, mas se você ler, você vai ver ele dizendo sobre isso, que ele ajudava as pessoas. Quantos vieram até ter com ele? Quantos vieram até com ele? E ele ajudava a todos. É lógico que essas pragas veio sobre ele, ele perdeu tudo. Mas hora nenhuma Jó blasfemou contra Deus. Ele diz, nu eu vim, e nu eu volto para o meu Deus. Eu vim sem nada. Sem nada eu volto para ele. Aliás, você tem que entender uma coisa. Quando ele falou, eu vim sem nada, sem bens na terra. Sem bens na terra eu volto para Deus. Os bens na terra, se você tiver muito, eles vão ficar. E você vai para Deus com as riquezas espirituais, com a amizade que você conquistou com Deus, com a sua integridade, com a sua moral, com o seu temor diante de Deus, desviando do mal.
Mas este homem desviava do mal. E o que diz a Bíblia aqui? Que Deus abençoava ele e multiplicava os bens dele. Era um homem muito rico. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos. Tinha 500 juntas de bois, 500 juntas de jumentos. Era um homem rico, muitos empregados, muita terra, muita fartura. E quando os seus filhos, que viviam em harmonia, tinham um lar em harmonia, um lar de paz, era uma paz tranquila, sossegada, nada das preocupações momentâneas, acontecimentos naturais tiravam a sua paz. Os filhos faziam banquetes, cada um de sua vez, e convidava suas filhas. Mesmo assim, sendo temente, Jó, depois de terminar esses banquetes, levantava nas madrugadas para orar e sacrificar pelos filhos. Trazia todos os filhos dentro de casa, para depois orar com seus filhos. Um homem de relacionamento com Deus. Agora, o que o diabo fala? Agora você tem que ouvir o que é que o diabo fala. Então respondeu Satanás. Olha aí. Porventura teme o Senhor de balde a Jó? Acaso não cercaste ele com tanta riqueza, com tantas bênçãos, de forma que tudo quanto ele tem, o Senhor abençoa? A obra das mãos dele, tudo em que ele coloca as mãos para fazer, o Senhor abençoa. Tudo que ele vai fazer, o Senhor está abençoando, e os bens dele vão multiplicando. Tudo que ele vai fazer na terra, o Senhor põe a mão, o Senhor abençoa, e esses bens multiplicam na terra. Os bens dele estão multiplicando, porque o Senhor está pondo a mão, abençoando ele. Olha o que ele está dizendo. Labão era tio de Jacó. E Jacó é um amigo de Deus, porque ele é neto de Abraão, filho de Isaac. E Deus tem promessa com Abraão. Quando Jacó fez menção de vir embora, que ele trabalhou muito tempo lá, uns 20 anos com Labão, que era tio dele, Labão disse para ele: não fica, porque eu tenho experimentado que Deus tem me abençoado através de ti. Jacó era um homem abençoado, um homem abençoador. As bênçãos de Deus estavam sobre ele e multiplicava-se o gado de Labão. Agora, Satanás diz isso. Olha, se Deus é o abençoador, ele diz para nós que vai multiplicar os nossos bens, abençoar as nossas vidas, abençoar tudo que nós pomos a mão. Se Satanás, o seu opositor, que vem para te matar, roubar e destruir, como Jesus diz, ele está dizendo para Deus: o Senhor é o autor das bênçãos. Todo homem que te teme, todo homem que ora, todo homem que é íntimo, todo homem que é reto, todo homem que desvia dos mal, desvia... O que ele está dizendo? Todo homem que desvia de mim, Satanás está falando, que não me ouve, todo homem que não perde a moral, nem a integridade, nem o respeito contigo, me escutando, o Senhor abençoa ele. O Senhor abençoa ele, tudo que ele vai fazer, o Senhor abençoa, o Senhor faz multiplicar os bens dele. Deixa eu tocar nele, destruir o que ele tem. Depois você lê sobre isso. Se você continuar lendo Jó aí, ele diz assim, ó, só um que eu vou ler. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou a Deus. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei ao Senhor, o Deus. Nu voltarei ao Senhor. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Tá? Falta alguma Deus Jó atribuiu a Deus, porque os bens dele foram tudo numa noite tomados. Ele ficou pobre na noite, numa noite, roubaram tudo dele, e ele ficou pobre. E aí vai acrescentando.
E ele não temeu a Deus. O homem ficou sem nada. A obra do diabo é aquilo que Jesus Cristo disse. É aquilo que Jesus Cristo disse. Ele veio matar, ele veio roubar, ele veio destruir. Não atribua para Deus a obra de Satanás. Se você está tendo dificuldade nas suas finanças, se você tem dificuldade na sua vida, na sua família, não atribua nada a Deus. Saiba quem é o causador de tudo isso. Satanás diz, deixa eu tocar nele, para ver se ele não cabe com tudo que ele tem. Deus falou, faz isso. Só que hoje ele não pode fazer isso contigo. Ele não tem poder para fazer, a não ser que você conceda e concorda com ele. Se você discordar dele no sangue de Cristo e viver aquilo que Cristo diz, ninguém poderá contra ti. Sabe que hoje você vive consequências das suas escolhas. Moisés disse ao povo lá em Deuteronômio 30, eis que te proponho o bem e o mal, a vida e a morte, a vida e a maldição, o bem e a maldição, a vida e a morte. Escolha a vida para que viva. Escolha a vida para que viva. Então é escolha. Jesus Cristo te cercou com toda a autoridade e o poder dele. Poder abençoador de Deus. Mas Satanás veio para te matar, roubar e destruir. É isso que ele deixou tão claro aqui. Tão claro. E quando você resiste, confiando em Deus, temendo a Deus, não murmurando, não reclamando, não falando de Deus, não pôr na sua boca falar mal de Deus, atribuindo a Deus as obras de Satanás. Você manter íntegro e reto diante de Deus, você vai vencer como Jó venceu. Jó perdeu tudo. No último capítulo de Jó diz assim, nós lemos o primeiro, eu vou ler o último. Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo pode, e nenhum de seus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. E Jó disse, eu te conheci só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos antes o conheceram, comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Mas não foi o Senhor, que o Senhor permitiu o diabo fazer. Cada um deu dinheiro e um anel de ouro. Cada um deu alguma coisa para ele. E assim abençoou o Senhor novamente a vida de Jó. Porque foi um homem íntegro, reto, nunca blasfemou contra Deus. Não atribuiu a Deus as obras do inferno. E diz assim, ó. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Porque veio ter 14.000 ovelhas, ele tinha só 7. 6.000 camelos, ele só tinha 3.000. 1.000 juntas de boi, ele tinha 500. E 1.000 jumentas, também ele tinha 500. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. E depois diz assim, ó. Depois disso viveu Jó 140 anos. E viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. E diz assim que em toda a terra não acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus filhos. Deus é Deus. Deus é o autor do bem. Quando Deus chegou, e Satanás tentou Jó e ele manteve firme, falou, chega! E arredou Satanás dali. Falou, eu vou abençoar o Jó, porque ele é temente, é um homem íntegro e reto. Deus abençoou em dobro. Deus abençoa em dobro todos aqueles que resistem às forças das tentações.
ou seja, um problema familiar, ou seja, uma perda de saúde, ou seja, perda financeira, no caso ele está falando em tudo quanto é coisa, e resiste confiando em Deus, louvando e glorificando a Deus, Deus abençoa o estado dele, muitas vezes mais. Deus dobrou tudo que Jó tinha. Deus é o autor das bênçãos, não esqueçam isso. Deus é o autor das bênçãos, não é você que é o autor da bênção. E Deus também não é autor do mal. E não atribua as maldades da vida a Deus. Questionando e indagando o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê é que está acontecendo, é que não tem Jesus te cercando. O porquê é que Jesus Cristo não está tendo liberdade de guardar a sua vida, nem o Espírito Santo tomar conta de você. Quando você busca, quando você quer, quando você deseja, quando você teme a Deus e afasta da maldade e aproxima da bondade de Deus através de Jesus Cristo pelo Espírito Santo, nada pode te tocar. Nada te toca. Porque está escrito. Está escrito. Todos que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não o toca. Então, fica bem claro a tua cabeça. Mal não procede de Deus. Deus é o autor do amor, da bondade, da prosperidade, da alegria, da felicidade, da multiplicação de bens aqui na terra. Ele abençoa suas mãos para tudo chegar até ti. As bênçãos do Senhor te acompanham. Ele é o autor da bênção. Do mal é Satanás. E o pior disso, nós é que autorizamos ele fazer na nossa vida aquilo que ele tem a fazer. Porque se nós não autorizarmos no nome de Jesus e resistir, não pode fazer. É isso que a Bíblia diz. Portanto, eu vou orar para você nesta manhã, para que abra o seu entendimento, para que você saiba que a Bíblia diz assim: Satanás anda ao seu derredor, rugindo, bramando, buscando a quem devorar. Resiste ele firme na fé, ele fugirá para longe de vós. Que você vai resistir isso aí, para Deus te dar sabedoria e revelação, abrir os teus olhos, para você usar a autoridade que Cristo te deu. Senhor, aquela oração que o apóstolo Paulo fez por todas as igrejas, inclusive nós hoje, porque a tua palavra não está algemada pelo tempo. A tua palavra é eterna, ela é para agora. O Senhor falou conosco hoje. Ele orou para nós aqui. Como está escrito, por esta causa. Eu dobro os meus joelhos diante do Pai, assim como faz toda a família que está nos céus e na terra. E que o Senhor fortaleça cada um desses ouvintes hoje com o teu poder, mediante o teu Espírito Santo. E fortaleça-os com este poder. E que Cristo habite no coração de cada um, arraigado e alicerçado em amor, para que possam compreender a dimensão do teu poder, a riqueza da tua glória, compreender o tamanho da tua ação que nos ama, como o Senhor é Deus, como o Senhor ama, como o Senhor é o autor da bondade, como o Senhor tem poder para multiplicação, como o Senhor tem poder para abençoar a todos e a cada um de nós na terra. Para que possam compreender a altura, comprimento, largura e profundidade. A extensão do teu poder aqui na terra, como nos céus. Como Jesus ensinou a nós orarmos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Faça a tua vontade hoje, Pai, num esclarecimento abundante na vida de cada um desses ouvintes, para serem pessoas discernidoras do bem e do mal, para que o mal não os pegue de surpresa em momentos de aflições e atribua esses males a Ti, ó meu Pai, mas que tenha uma convicção clara e firme, que o Senhor é o autor do bem, que o Senhor deu autoridade para eles afastar o mal da vida. Porque o reino do Senhor é chegado, está em nós. O Senhor reina aqui também nesta terra com poder e autoridade, com o amor que o Senhor tem por cada um de nós, preservando a nossa vida, guardando a cada um de nós. O Senhor reina também através de nós. O Senhor nos faz reinar sobre circunstâncias adversas. Dá um entendimento com a clareza sábia sobre cada um, para que eles, fortalecidos com o poder do Teu Espírito Santo, tenham essa autoridade do poder do Senhor, para, Deus, administrar a própria vida, os próprios relacionamentos com o Senhor, ligado com o Espírito Santo, Deus, falando contigo no céu, Senhor dos céus, abençoando a cada um hoje aqui.
Senhor, derrama uma unção poderosa sobre todos, no qual os guarda na comunhão contigo, na santidade, no temor da integridade, na reverência, ó meu Pai, desviando de todos os males. Dá com toda a sabedoria da autoridade de Cristo sobre eles, para que eles possam prevalecer sobre todas as circunstâncias da vida, em o nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês, tenham um ótimo fim de semana, no nome de Jesus. Amém.